Você ouve e lê ao mesmo tempo, não é? Então, vamos lá. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Hoje é a palavra que eu vou estar lendo. Capítulo 3, versículo 5. Uma breve palavra. Eu queria que os irmãos abrissem aí comigo. Colossenses, capítulo 3, no versículo 5, diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não haverá mais grego, mais judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou a vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Somente até aqui. E eu queria orar nessa hora. Vamos orar nesse momento. Ore também você em casa. Amado Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, Senhor. Que o Senhor possa falar com o teu povo que nesse momento está ouvindo, aqueles que vão ouvir depois, que o Senhor possa trazer luz para a mente deles, para o coração deles, para que eles possam entender essa palavra. Ô Espírito Santo, ministra, Senhor, nos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Que a tua palavra possa trazer luz para os nossos caminhos. Que o Senhor possa iluminar as tuas palavras nesse momento, Senhor, para que possamos aprender mais e mais de ti, ó Pai amado. Cremos na tua palavra e cremos que só podemos ser libertos através da tua palavra, porque a tua palavra mesmo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra é o próprio Senhor, Jesus. Nós te agradecemos. Fala com o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, fala com o teu povo. Amém. Então, é um texto conhecido, né? Mas é praticamente o mesmo tema da semana passada. E vocês vão perceber. Quem já viu isso vai perceber. Porque a semana passada eu fiz a pergunta: por que devemos obedecer a Deus? Por que devemos obedecer a Deus? Por que devemos cumprir aquilo que a Bíblia diz? Ah, é porque Deus é mau? Não. Ah, é porque se eu não obedecer eu vou para o inferno? Não. Lógico que se não obedecer mesmo, até o fim não se arrepender, provavelmente. É isso que vai acontecer. Por que eu devo obedecer? Por que eu devo obedecer? Por quê? Essa é a pergunta a ser feita. Faça para você mesmo. Por que eu devo obedecer a Deus?
Por que eu devo obedecer a Deus? Por que nós devemos obedecer a Deus? E nós vamos ver aqui no versículo 5, se você tiver com sua Bíblia, confere comigo aí. No início do versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, nós vamos ver, né, uma palavra escrita, portanto. Talvez na Bíblia de vocês, algumas versões vai estar por isso, ou, no entanto, consequentemente, né? Depende da tradução da Bíblia. Na minha está portanto. Então a gente vai lembrar um pouquinho agora aqui de português. Aí você vai falar, pastor, você tem isso na memória? Não, eu tive que estudar para poder lembrar disso, né? Mas é assim que a gente vai interpretando o texto, conhecendo até significado de palavras que faz a gente entender, né, o que o autor estava querendo dizer, o que, no caso, o Espírito Santo está querendo dizer, né? Isso é só a interpretação de texto, fora a iluminação que o Espírito Santo traz na nossa mente. E, portanto, quem lembra aí, eu não lembrava disso, mas estudando, né, a gente vai clareando a mente. Portanto, é uma palavra que é uma conjunção conclusiva. E o que seria isso, né? Uma conjunção conclusiva. Uma conjunção conclusiva é uma palavra que vai ligar uma oração a outra, ou que vai confirmar uma coisa que foi dito antes. Quando tem uma frase, por isso, portanto, consequentemente, significa que teve alguma coisa antes, né? Teve alguma coisa antes, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo claro aí, talvez vocês quando estudam muito para uma prova, tem uma matéria, a matéria já está na tua mente, só falta você fazer a prova. Você estudou bastante aquela matéria, né? Eu, por exemplo, quando estudava muito e dominava a matéria, o que acontecia comigo? Tipo, eu estudei muito, portanto, eu não fiquei nervoso na hora da prova. Eu estudei muito, portanto, se errar, eu vou errar poucos para fazer a prova. Então, por que eu errei pouco? Porque eu estudei muito antes. Por que eu não fiquei nervoso na hora da prova? Porque eu estudei muito antes. Então, sempre que houver essa conjunção, né, conclusiva, é porque alguma coisa aconteceu antes, né? Por que tem essa ordem aqui? Façam morrer, né, no versículo 5, façam morrer a vossa natureza, né, terrena. Deixe a imoralidade sexual, deixe a impureza, deixe as paixões, deixe os desejos, deixe a avareza, a idolatria. Deixe essas coisas, porque que vem, né, isso é uma ordem, isso é lei. Eu tenho que fazer sem saber por que eu estou fazendo. Não é assim. A lei, sabe, passou, mas temos que cumprir a lei. Mas por que temos que cumprir a lei? É isso que eu vou chegar agora. Por que devemos obedecer a Deus? Por quê? Então, se aconteceu alguma coisa antes, regra de interpretação de texto, né, gente? Vamos lá. Temos que ler o que aconteceu antes para entender do que Paulo está falando. Esse, portanto, o que aconteceu antes? Por que temos que obedecer a Deus? Por que temos que obedecer a Jesus? Por quê? Então, vamos ler, né? Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha só isso, olha que texto maravilhoso, olha que coisa linda Jesus deixou para nós, através do apóstolo Paulo, né, escreveu aos Colossenses. Colossenses 1, 13 diz: E ele, outras traduções, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, por que nós devemos obedecer a Deus, largar a velha natureza, largar a imoralidade sexual, a impureza, os desejos, a avareza, a idolatria, largar, né, a linguagem obscena, parar de mentir? Por que nós devemos fazer isso? Ei, porque agora você é livre. Você não precisa viver dominado por isso. Porque Ele já te libertou. E se você entende, se eu entendo que Ele já nos libertou, agora eu vivo uma nova vida. Eu não faço para poder ser liberto.
Eu faço porque eu entendo que eu já fui liberto. Nós não devemos fazer isso aqui, né, o que a Bíblia está dizendo, para poder ser liberto. Você faz porque você já foi liberto. Quem entende que já foi liberto vai entender que agora vive uma nova natureza em Cristo Jesus, que vai viver as coisas do alto, que vai viver as coisas que Deus criou para que ele possa viver, não é? Como diz em Efésios 2:10, vai viver as boas obras que ele criou de antemão, ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já criou as boas obras para que andássemos nelas. A gente não vive boas obras, não faz boas coisas porque nós somos bons. Nossa natureza é má, mas fazemos isso porque Deus criou para que andássemos nelas. Não é que tem uma coisa muito boa, né, na nossa mente, criou uma ideia, assim, vou fazer uma coisa muito boa. Não. Não. As coisas boas que fazemos foi porque Deus criou para que fizéssemos essas coisas boas. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para você, por que devemos obedecer a Deus? Por que devemos imitar a Jesus? Porque ele já nos libertou do império das trevas e nos levou, né? Deus nos libertou em Jesus Cristo. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do teu Filho amado. Olha que coisa linda! Como não obedecer a esse Deus que já em Cristo Jesus nos tira do império das trevas e nos coloca para viver em Jesus Cristo. Ele nos tirou das garras do diabo, da condenação do pecado, né? Para ser filho de Deus. Ele já decretou. Ninguém precisa decretar mais nada, até porque ninguém decreta nada. O que era para ser falado, já foi falado. Toda a profecia já foi falada e está na Bíblia. Já foi falada. Está aqui para a gente sobreviver. Ele já falou. Ele já decretou. Só falta você e eu se colocar na posição de filho, de salvo. Eu não vou obedecer esse monte de coisa aqui para ser salvo. Eu vou obedecer esse monte de coisa aqui porque o salvo obedece a Deus. Eu não vou obedecer esse monte de coisa para se tornar filho, não. Eu vou obedecer porque eu já sou filho. Porque eu já abandonei as coisas do mundo. Mas eu continuo pecando. Sim, a gente vai continuar pecando até morrer. Ou até Jesus voltar. Ele voltar antes de a gente morrer. Infelizmente, vamos continuar pecando. Mas aquele que é filho, aquele que é salvo, aquele que foi regenerado, vai buscar se santificar todos os dias, porque aquele que é salvo entende que ele deixou essa vida não pertence mais a ele. Ele não é mais escravo do pecado, agora ele é filho da promessa. Que promessa é essa? De morar um dia na Nova Jerusalém, de morar um dia com Jesus. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele já preparou moradas para a gente no palácio celestial. Outra coisa, vamos lá. E a pergunta que eu faço, por que devemos obedecer a Deus? Por que devemos obedecer a Jesus? Por que devemos imitar aquilo que Jesus fez? Por quê? Aí em Colossenses, no capítulo 1 ainda, no versículo 14, o texto continua. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em quem temos a redenção. Essa palavra redenção significa resgate. Por que eu devo obedecer a Deus? Porque eu fui resgatado do poder das trevas. Eu fui resgatado da condenação do pecado para viver uma nova vida como filho de Deus. Ele resgatou, pagou o preço com o seu próprio sangue. Resgatou a mim e a você, né? E o texto continua, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para ser a primazia em todas as coisas. Interessante aqui, a gente vai ver aqui, né, em Colossenses 1, no versículo 18. Eu achei interessante essa parte, né? Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Já pararam para pensar? A imagem que me veio na memória foi o seguinte: o que vai fazer um corpo sem cabeça? Ele é a cabeça. O corpo é a igreja. Mas talvez, né, o corpo vai ser decepado da cabeça, é claro que não vai sobreviver. Mas e uma cabeça, mas sem cérebro? Porque o que está querendo dizer aqui, ele é aquele que pensa, ele é aquele que dirige as nossas vidas, ele é o que traz os comandos certos para que a gente possa viver uma nova vida. Não é? O que pode fazer um corpo sem o cérebro? O que pode fazer um corpo sem o cérebro? Jesus é quem controla. Não é isso? Não é seu cérebro, não é o meu cérebro que controla por que eu estou levantando as mãos aqui toda hora? Provavelmente porque estou nervoso, né? Enfim. Mas ele é o cabeça, ele que controla todas as nossas ações. Ou deveria ser. Porque se somos filhos, se somos salvos, vamos entregar a nossa vida para ele. Antes, no império das trevas, dominado pelo diabo, né, porque éramos filhos da desobediência, mas agora no reino do teu Filho amado. Ou seja, agora o controle da minha vida está nele. Se eu estou no reino do seu Filho amado, se eu estou no reino de Cristo, no reino de Deus, o meu rei é ele, o seu rei é ele, e é ele que tem que estar sentado no trono dele, que é o nosso coração. Será que eu e você temos entregado o nosso coração para ele, para que ele possa se assentar, ou tem outra pessoa sentado no seu coração e no meu coração? Será que tem outra pessoa? Ou é Jesus? Será que a gente tem dado mais lugar para as nossas vontades, para a nossa natureza terrena, como o texto já foi falado aqui? Ei, salvo pode errar, pode pecar, sim, mas tem que se arrepender também. Tem que mudar de vida também. Não pode ficar estagnado aonde está, né? Na mesma vida, na mesmice, voltando sempre para a mesma coisa, e nunca muda, nunca transforma a sua mente. É sempre o mesmo discurso, é sempre as mesmas coisas, é sempre as mesmas desculpas. Ei, se você é salvo, pede para o Espírito Santo transformar a sua vida. Pede, sim. Se você entende que você é filho, ei, se santifique. Se santifique. Se santifique. E o texto continua, né? Versículo Colossenses 1. Agora no versículo... eu estava na página errada. Versículo 20, né, continua aqui. E que havendo feito paz, Jesus, né, feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, olha outra coisa interessante aqui. Eu vou explicar esse texto aqui. Vou explicar aqui. O que a gente entende com esse texto? Né? No versículo 20. E que havendo feito paz, Jesus fez paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Mas como assim? Como que Jesus, né, ele fez paz? Como assim? Na cruz do Calvário?
O que a cruz, como assim a cruz significa paz? Como assim? Ei, a Bíblia vai dizer em Efésios 2, não lembro o versículo agora, mas não precisa lembrar não. Efésios 2 vai dizer que éramos por natureza filhos da ira. Depois você lê o capítulo todo de Efésios, capítulo 2 de Efésios, lê todinho que você vai perceber do que eu estou falando, porque foi isso que eu preguei, né, na semana passada. Éramos por natureza filhos da ira. É como se existisse uma guerra entre nós e Deus. É claro que isso não existe, porque a gente nunca ousa lutar contra Deus. A gente não tem como afrontar Deus, lutar contra Ele. Não tem como. Não tem como. Mas existia uma guerra da nossa natureza pecaminosa, né? Deus, na verdade, com a ira dele sobre a nossa natureza pecaminosa, porque nós pecamos lá em Adão, pecamos lá no Éden. Existia uma ira que viria e que virá sobre aquele que não crê. Sobre aquele que crê, né? Nós temos um texto conhecido, né? João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Mas infelizmente, aquele que não crê, a ira de Deus virá sobre ele. Infelizmente, aquele que não crê, a ira de Deus virá sobre ele. Né? O texto é bem claro, a gente vai lendo ali em João ali, e mais embaixo, e vai falar, e a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, não quiseram as trevas, não quiseram a luz. Ei, a luz está aí. Mas aí as pessoas preferem as trevas. A ira de Deus virá sobre essas pessoas que não querem a luz. Mas sobre esses que querem a luz, que creem em Jesus, a ira de Deus veio sobre Jesus ali no Calvário. Ou seja, por isso que ele fez paz para nós. Porque aquilo que Deus iria jogar sobre nós, jogou sobre Jesus. E todos os salvos não vão receber a ira de Deus, porque ela já foi sobre Jesus na cruz do Calvário. A nossa natureza pecaminosa morre com Jesus ali, mas é para uma coisa futura, porque senão você fala, então a gente já não peca mais. Não, a gente peca, infelizmente. Infelizmente. Mas é para ressuscitar com Ele. A nossa natureza pecaminosa morre com Jesus ali. Você vê que o texto aqui vai dizer, ei, deixa a sua velha natureza, a natureza terrena, para viver uma nova natureza do alto, uma nova natureza que Jesus trouxe para você, para mim. Deixa essa natureza que nós vamos deixar morrer ali na cruz do Calvário, para poder ressuscitar uma nova pessoa em Cristo Jesus, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Então ele fez paz ali na cruz do Calvário. E no versículo 21, né, de ainda Colossenses, capítulo 1, vai dizer, e vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só. O texto é claro. Primeiro aqui, no versículo 21, vai dizer, e vocês no passado eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas más obras que praticaram. Se Jesus desfez isso, preste atenção numa coisa. Se éramos inimigos, em Jesus agora ele nos fez amigos de Deus. Jesus ali no Calvário faz com que a gente venha a ser amigos de Deus. Eram inimigos no entendimento, mas agora fomos iluminados pelo entendimento do Espírito Santo. Fomos iluminados através da palavra. E agora somos amigos de Deus através da morte de Jesus ali no Calvário. Que muitas vezes nem damos valor. Não damos valor, porque se dessemos valor, viveríamos diferente do que muitas vezes vivemos.
Por isso que essas palavras estão aí para que a gente possa ajeitar os nossos caminhos, alinhar a nossa vida com Cristo. Viver uma vida nova em Cristo Jesus. Todos os dias abandonar as velhas práticas. Todos os dias. E agora a gente vê que no versículo 22 de Colossenses 1, vai dizer: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só, Jesus na cruz do Calvário nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Deus. Por que devemos obedecer a Deus? Por que devemos obedecer a Jesus? É para poder ser alguma coisa? Não. É porque já somos. É para poder ser salvo? Não. É porque já somos salvos. Ei, a bênção vem primeiro sempre. A bênção sempre vai vir primeiro. Sempre primeiro. Porque o amamos. Já pensou? Por que o amamos a Deus? Aí vai dizer, porque Ele nos amou primeiro. Porque eu obedeço. Porque eu já sou filho de Deus. Eu tenho uma nova natureza. Os filhos de Deus obedecem. Né? Como até eu já falei isso, né? Em Hebreus mesmo fala que o Pai, Deus, é como um pai que está corrigindo o filho que ama. E se temos correção, é porque somos filhos. E aí a Bíblia vai dizer, se não tem correção, é porque são bastardos. E tem gente que se coloca na posição de bastardo. Se coloca na posição de bastardo porque não quer obediência. Não quer receber a correção do Pai. Ei, se você e eu, se nós nascemos de novo, precisamos receber essa correção do Pai. Porque Ele só corrige quem ama. Só corrige quem ama. Por que eu devo perdoar? É para ser perdoado? Não. É porque Ele já perdoou primeiro. Vocês estão entendendo por que né, eu falei dessa conjunção conclusiva, né? Portanto, né? Por que o apóstolo Paulo fez portanto? Porque alguma coisa aconteceu antes, faça isso. Porque alguma coisa aconteceu antes, viva desse jeito. Por que eu devo perdoar? Porque eu já fui perdoado antes. A ação primeiro sempre vem de Deus, nunca é nossa. O chamado sempre é de Deus. Nunca é nosso. O primeiro passo sempre é dele, foi dele. Até porque ele é antes de todas as coisas. Deus, ser incriável, sempre existiu. Por que eu devo perdoar? Porque eu já fui perdoado. Por que eu devo abençoar os meus irmãos, as pessoas? Porque eu já fui abençoado. Né? E é interessante a gente perceber que lá mesmo em Efésios, no capítulo 1, a gente leu isso, é porque eu estou trazendo à memória isso, né? O Espírito Santo está trazendo à memória. Efésios, no capítulo 1, vai dizer que em Jesus, Deus fez tudo o que a gente precisava. Em Jesus, Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Em Jesus, Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Aí o texto vai dizer, antes da fundação do mundo. Ei, como não adorar esse Deus maravilhoso? Ei, como não obedecer esse Deus maravilhoso? Isso é graça. Graça, a gente recebeu a bênção primeiro. Graça, a gente recebeu aquilo que a gente não merecia. A gente recebeu. Ele que nos chamou, Ele que nos convidou primeiro. E a gente continua ainda lendo aqui agora Colossenses, capítulo 2, no versículo 6, vai dizer: portanto, olha só, mais uma vez, né, como eu falei, conjunção conclusiva, porque houve alguma coisa antes. Portanto, Colossenses 2, 6, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Ei, olha só como é que o texto é claro. Portanto, por isso, consequentemente, né? Estou parafraseando aqui, né, o texto. Portanto, consequentemente, por isso, porque vocês já receberam
Cristo Jesus, continuem a viver nele. Estamos enraizados, edificados, né? Construídos nele. Quem é o edifício? É o próprio Jesus. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Ei, por que eu devo obedecer a esse Deus? Porque eu já nasci de novo, porque eu estou em Cristo, porque eu sou uma nova criatura. E uma nova criatura todos os dias vai buscar viver algo novo, 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 novo e de novo dentro da tua casa, dentro da minha casa. Tentar errar o mínimo possível. Ei, se você, como filho, tem sido desobediente para os seus pais, se você tem sido soberbo com seus pais, respondam, pare com isso. Sabe por quê? Eu tenho que parar, né? Para poder ser salvo. Não! Você para porque você já mudou de vida. Você para porque agora é uma nova natureza que vive em você. E você vai pensar, ei, não, peraí. Não posso ficar brigando com meu pai desse jeito. Eu não posso ficar brigando com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã. Eu não posso ficar fazendo isso, desrespeitando as pessoas, porque eu sou uma nova criatura. Jesus não faria isso, então eu não vou fazer isso. Aquele que foi separado por Jesus não deve fazer isso. Se estiver fazendo, se arrependa até morrer. Porque todo dia a gente vai errar. Se arrependa todos os dias, até morrer. Até morrer. E ainda em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, vai dizer: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Olha só, por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu devo mudar de vida? Por quê? É para que meus pecados sejam perdoados? Não. Vai dizer que ele já perdoou todos os pecados. Todos os pecados. O versículo 13 é muito interessante, vai dizer: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, mortos, não disse quase mortos, diz mortos, mortos nos seus pecados, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz do Calvário. Perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Pegou aquela promissória que estava no nosso nome, que tem tempo certo para ser cobrado. Jesus pegou a promissória de todos nós, cravou lá na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê não vai perecer. Todo aquele que nele crê vai ter vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A gente vai continuar aqui. E mais uma vez, agora, ainda no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 20 diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, para as coisas do mundo, por que se sujeitais às regras como se ainda vivessem no mundo? É uma pergunta. Por que? Vou ler mais uma vez Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, a sua natureza pecaminosa morreu com Cristo, a minha natureza morreu com Cristo, porque estamos voltando atrás, contextualizando, porque estamos voltando atrás como se vivêssemos no mundo. Por quê? Por quê? Se temos uma nova natureza, se entendemos que ele já perdoou a gente, ele já conquistou a salvação que a gente não podia conquistar, agora temos que desfrutar disso. Desfrutar daquilo que ele já conquistou por nós. Desfrutar daquilo que ele já conquistou, é claro, com responsabilidade, né? Nós sabemos que, apesar de Deus ser soberano, né? Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, ele tem tudo nas mãos dele, nada foge do controle dele.
A soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade. Temos responsabilidade. A soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade. Eu e você temos uma responsabilidade como cristãos, aqueles que nasceram de novo, em viver uma nova vida, sim. Uma nova vida, sim. E no capítulo 3, agora no versículo 1, vai dizer: portanto, capítulo 3 de Colossenses, no versículo 1, vai dizer: portanto, mais uma vez, olha aí, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto. O que tem estado na minha e na sua mente? Será que são as coisas de Deus ou só são as coisas aqui da terra? Será que só queremos viver uma vida boa aqui na terra? Porque aqueles que esperam em Deus somente uma vida aqui nessa terra, né, a Bíblia vai dizer que são os mais miseráveis de todos os homens, aqueles que esperam viver uma vida boa. Estou contextualizando, tá, gente? Viver uma vida boa aqui na terra, só esperam em Jesus conseguir coisas aqui nessa terra, são os mais miseráveis de todos os homens. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar para que a gente possa morar no céu com Jesus. Então, no versículo 2 vai dizer, Colossenses 3, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês, olha, presta atenção, morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, ou seja, está em Cristo. Com Cristo em Deus. Porque todo aquele que tem o sangue de Cristo derramado sobre ele, a ira de Deus não virá sobre ele. Todo aquele que estão em Cristo, a ira de Deus não virá sobre ele. Todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que são filhos, que entendem que foram adotados em Cristo Jesus, a ira de Deus não virá sobre ele. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Oh, aguardamos por esse dia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então nós entendemos aqui, né, quando a gente volta para o versículo 5 do capítulo 3, que foi o primeiro texto que eu li, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Tudo. É uma ordem? É um cuidado. É uma ordem? Não, é um cuidado. É um cuidado. É um cuidado. Não é uma cerca, é uma proteção, né? Você deve ter visto por aí aquele memezinho, né? Aí tá lá uma cercazinha e tá escrito, não pule. Mas aí o camarada foi lá e pulou. Aí quando pulou tinha um abismo do outro lado. Aí do outro lado estava escrito, ei, não é uma ordem, é o cuidado de Deus sobre aqueles que ele ama. E aqueles que ele ama, e aqueles que amam a ele também, obedecem em amor. Não é por regra. Não é por regra. Não é por regra, é por amor. Só quem entende a graça de Deus vai obedecer a ele por amor. Vai entender que, hey, caramba, ele já me deu tudo, eu só tenho que entregar a minha vida a ele com a minha obediência. Eu só tenho que entregar a minha vida a ele com obediência. Ei, ele já fez aquilo que eu e você não podia fazer. Glória a Deus por isso. Agora nós fazemos o que cabe a nós. Entregamos a nossa vida em obediência. Eu já ouvi isso alguma vez em algum lugar. Alguém disse, né? Se Cristo deu a vida dele por mim, por que eu não posso dar a minha a ele? Por que eu não posso entregar a minha vida em obediência a ele? Por quê? Ele já fez tudo. Agora só entrega a sua vida a ele. Porque aquilo que você não podia fazer, ele já fez. O que nós temos que fazer? O que aquele que é filho de Deus vai fazer porque entende que é filho? O que aquele que é salvo vai fazer porque entende que é salvo? O que aquele que entende que já deixou a velha natureza terrena para viver uma vida nova? O que ele vai fazer? Aí vai fazer o que diz o texto aqui em Colossenses 3, 5, né? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual. Ei, você nasceu de novo, você não vive mais como imoral. A impureza, as paixões,
os maus desejos, a avareza, que é idolatria. Você não vive mais para isso porque você tem uma nova natureza. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só. Então, a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Aqueles que pensam que são livres, eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente que vai dizer isso. Pô, vocês que são crentes não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer um monte de coisa. Eu não sou crente, eu faço o que eu quiser. Pensam eles ser livres, mas na verdade ainda estão presos no império das trevas. Mas eu e você, que temos uma nova natureza, que fomos salvos, agora vivemos no reino do Filho amado. Antes, dominados, presos no império das trevas, né? Presos pela dominação do diabo. Agora, em Cristo Jesus, vivemos no reino do Filho amado. E outra vez eu volto a dizer, antes, né, presos ao diabo, agora não. Quem que habita, quem que senta no trono do meu coração é o meu rei. É Jesus que deve sentar no trono do nosso coração. É Jesus. Ele que deve controlar a nossa vida. Nesse reino aqui, Jesus é o rei, é ele que manda em tudo. É ele que sempre sabe de tudo, que sempre soube, porque ele sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. É ele que tem a melhor palavra, ele que tem a resposta certa. É Jesus. É Jesus. O homem, sempre que ele escolhe a vontade dele, ele está indo para longe de Deus. Ei, preste atenção. Talvez, né, as pessoas falam, o que é pecado? Então é pecado aí, então é roubar, é fazer imoralidade sexual, falar coisas erradas, falar isso. Isso a gente está dando nome ao pecado. Mas pecado é tudo aquilo que é abominação aos olhos de Deus. Pecado é tudo aquilo que Jesus não faria, porque Jesus não pecou. Pecado é tudo aquilo que Jesus não faria. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é o que leva o homem à morte eterna. Mas em Jesus nós temos perdão dos pecados. Em Jesus nós temos perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo aí, ei, não é uma ordem, é o cuidado de Deus sobre mim e sobre você. Mais uma vez eu quero que você se pergunte, agora eu acho que você vai saber se responder. Por que eu devo amar a Deus? A Bíblia mesmo responde, porque Ele já me amou primeiro. Por que eu devo perdoar as pessoas, perdoar os meus irmãos? Porque Ele já me perdoou primeiro. Porque eu devo abençoar as pessoas, porque eu já fui abençoado primeiro. Meu irmão, é o cuidado de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Não é só um monte de Deus falando, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, não é. Não é só um monte de cobrança que muitas vezes nós colocamos. Parece que estamos querendo voltar para a lei. Não é isso. Faça para poder ser alguma coisa, não. Obedeça, porque você já é salvo. Obedeça porque você é filho de Deus. Obedeça, se santifique, porque você é filho de Deus e o filho de Deus tem que se santificar. Ei, tenha uma conduta irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, porque você é filho de Deus, porque eu sou filho de Deus. Infelizmente, como eu já falei, volto a repetir, a gente vai pecar. Mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não tem prazer em pecar, não fica maquinando pecar. Sonde o seu coração. Fique com essa palavra nessa noite. Queria pedir para você, se você tiver como fazer isso, ore comigo nessa hora. Vou estar orando nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Se você estiver na sua casa e de repente está com a sua família, dê a mão à sua família nesse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Ore. Amado Deus, eu quero te agradecer por mais uma vez a tua palavra que foi ministrada, Senhor Deus. Mais uma vez eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Jesus. Porque estamos aqui tentando acertar, por mais que venhamos errar.
Senhor, que o Senhor sempre nos ajude, Senhor, a continuar caminhando para Ti, Deus. Continuar acertando para Ti. Jesus, nunca deixa a gente ficar estagnado. Nunca deixe a gente ficar acomodado, Senhor. Que todos os dias nós possamos entender que possamos viver, que podemos viver o novo e vamos viver o novo, sendo transformados por Ti, de glória em glória, sendo aperfeiçoados pelo Senhor, sendo santificados mediante a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu te agradeço que essa palavra possa tocar no coração de cada um, Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Então, ficamos nessa palavra.